Olá pessoal, eu sou Rodrigo Manzini, gerente de marketing da Valclay. E a Valclay, em comemoração aos seus 25 anos e como padronização global, apresenta ao mercado de reposição automotiva sua nova embalagem. Atualmente a Valclay conta com mais de 1.100 produtos disponíveis a vocês. Caso queiram saber mais, é só entrar no site www.valclay.com.br ou no seu distribuidor mais próximo. Obrigado. Olá, alunos do MEC, o seu universo do mecânico. Bem-vindos a mais uma aula técnica, a nossa aula de número 22 de 2014. Eu, instrutor Scopino, estarei aqui com vocês para mais uma hora de informação técnica, detalhes, dicas, enfim, tudo referente ao Renault Sandero, Renault Logan com motor 1.6. Viram aí o recado, né, da Valclay. E hoje, aula ao vivo, última terça-feira do mês de maio, né, ó, aqui em mãos, a última camiseta que teremos hoje, no final da aula, o último contemplado dessa ação da Valclay com a camisa alusiva à seleção brasileira, a Copa do Mundo, daqui a pouquinho chegando, né? Então, para quem está na aula ao vivo, não precisa fazer nada, você está linkado, o Diego aqui, né, tem acesso ao link de todos vocês, sabe quem está na aula, terá o sorteio, no final da aula ele me passa aqui na telinha o nome do feliz ganhador da última camisa alusiva à seleção brasileira, beleza? Vamos lá, então alô ao Alessandro Tomás, né, de Santa Catarina, Francisco Neves Neto, pessoal da MecCar, Francisco Barbosa, Juliano Ferreira de Freitas, também já acompanhando a aula, entre tantos alunos, José Luciel Rodrigues, Autopeças Fabiano, José Almir de Alencar, Leandro Ferreira, Leandro Luft, Marcelo Fonseca, Magno Bertoldi, pessoal da Hilton Car também linkado, Vitor Manuel, pessoal lá de Timóteo, Minas Gerais, enfim, tantos e tantos alunos linkados em mais uma aula técnica aqui no seu MEC, o seu universo do mecânico, para mais uma aula sobre, vamos lá, a telinha de vocês, sistema de injeção eletrônica Siemens 3134 para o motor 1.6 Flex, né? Renault Sandero, Renault Logan, tá? Então, dois carros aí bem parecidos, né? Teremos hoje a nossa 8ª aula e começamos em atuadores hoje. Então, passamos a fase dos sinais de entrada que mandam informações para o módulo e iniciamos a parte de comandados pelo módulo, os atuadores, tá? Só para entenderem algo bem simples inicialmente e como que é difícil fazer diagnóstico na injeção eletrônica, principalmente com scanner. Já observaram que falhas em sensores, nos sinais de entrada, é fácil de detectar no scanner? É bem fácil. Agora, falha nos atuadores, os comandados pelo módulo, já é bem mais difícil. Bem mais difícil. Tá? Por que isso? Porque os sinais enviados pelos sensores são sinais que chegam para o módulo. E aí ele entende se está dentro de uma faixa admissível ou não. Agora, os comandos que o módulo faz para os atuadores são sinais que saem do módulo. Então, é difícil identificar se essa saída está chegando lá no atuador, se ele está atuando ou não. É diferente. Por isso que é muito mais fácil fazer o diagnóstico em falhas de sinais de entrada do que em sinais de saída. Muito mais fácil, tá? E outra também, né? Um dos atuadores que mais dá defeito, né, é a bomba elétrica de combustível. Concorda comigo? É um dos componentes que mais apresenta
falha. E o módulo da injeção não está ligado à bomba. Peraí, Scupino, como que não? Claro que está. A bomba elétrica é um atuador do sistema? Claro, é um atuador. Só que o módulo não tem acesso a ela. O módulo, a ECU, aciona o relé. O relé é que vai acionar a bomba. Ou seja, a ECU ela consegue até identificar uma falha no relé da bomba. Positivo. Mas ela não identifica uma falha na bomba elétrica. Entenderam isso? Bom, pode ver aí na oficina de vocês, no histórico de carros aí, nas oficinas autoelétricas, autocenters, né? Centro de reparação automotiva. Pode ver. Quantos carros que já chegaram aí na oficina com a bomba elétrica queimada e na ECU, na memória, códigos de falhas presentes ou passados, não aparece nada. Quantos? Muitos, né? Como falei, porque embora seja um atuador, a bomba elétrica é acionada de forma indireta. Belezinha? Muito bem. Vamos lá. Comentários sobre a aula passada, né? No último encontro sobre os sinais de entrada aqui do Sandero e Logan, falei sobre detonação, sensorzinho escondido, hein? Cuidado com detonação, hein? Ele está do lado do bloco, mais perto do motorista, do condutor. O que aparece aqui na parte da frente do bloco é interruptor da luz do óleo, hein? Cuidado, vai confundir uma coisa com a outra, tá? O detonação, posição do pedal do acelerador, o sensor que vai lá dentro do carro, que é o próprio pedal em si, e o sensor de borboleta, que está no corpo eletrônico do Sandero Logan, tá? Sempre lembrando, posição do pedal é duplo, só que ele é de 6 fios. Tem positivo, negativo e resposta da pista 1, positivo, negativo e resposta da pista 2. O sensor de borboleta, ele é duplo, mas ele tem um positivo e um negativo e as duas respostas. Ou seja, cada pista vai usar o mesmo positivo que a outra, o mesmo negativo que a outra, tá? É um positivo e negativo para as duas pistas. Belezinha? Então vamos lá falar sobre o tema da aula, atuador parte 1, oitavo encontro, eletroinjetores e ar-condicionado. Então, dois assuntos bem legais, bem distintos, né? Porém, claro, grande ênfase para os eletroinjetores, né? Os principais atuadores que o módulo comanda. Vamos lá? Introdução. Iniciamos as aulas com os atuadores e logo de cara veremos os eletroinjetores, os populares bicos injetores ou só injetores, né? Responsáveis pela pulverização do combustível. Mas não é só uma questão de pulverizar o combustível, é uma questão de ser acionado pelo módulo na hora certa. No tempo certo. Para ser injetada a vazão certa. No ângulo certo. Viram? São muitas questões relacionadas. Não é só chegar e injetar o combustível. Não é só isso. Né? É uma questão de injetar na hora certa, na quantidade certa. O tempo da injeção, né, tem que ser certo. O ângulo da injeção tem que ser certo. Por que o ângulo tem que ser certo, pessoal? Porque o combustível não pode ser injetado e bater na parede do coletor de admissão, bater na parede do cabeçote, bater na válvula. Por quê? Quando ele é injetado e bate, ele tende a escorrer. Aí esquece, ele deixou de ser pulverizado, né, do estado líquido para o estado gasoso,
quando ele bate numa parede fria, ele volta para o estado líquido, ele escorre. E aí não é legal. Tá? Então vamos ao Sandero e Logan. Boa aula, participem, enviem as perguntinhas, né? Sugestões, comentários, porque às vezes não é pergunta, né? É um comentário. Ó, Escupino, eu peguei aqui um Logan que estava assim, assim, assim. Ó, peguei um Sandero que o defeito parecia bobina, mas não era. Os comentários também enriquecem a nossa aula. Belezinha? Nossa diagramação, então, com todos os sinais de entrada agora preenchidos, né? Ó, MAP, rotação e PMS, temperatura do motor, lambdas, detonação, temperatura do ar, posição do pedal, borboleta e VSS. E do outro lado, os atuadores, né? Vamos falar os da aula de hoje, ó. Ar-condicionado e eletroinjetores. E a bomba elétrica eu já abordei em combustível, né? Então, entre todos os atuadores, veremos hoje eletroinjetores e ar-condicionado. Vamos lá. Primeira telinha de detalhes para vocês, né? Para compreender melhor o que nós veremos a partir de agora, né? Vamos iniciar abordando já os eletroinjetores, tá? Que, lógico, não é à toa, né? São os principais comandados pelo módulo. A ECU comanda com grande precisão o tempo de abertura dos eletroinjetores. Tanto que esse controle é efetuado em ms. Notem que escrevi ms em minúsculo, porque é assim que se escreve, né? Milissegundos. Então, ms em minúsculo, tá? Ou seja, o controle do tempo de abertura é preciso. Pessoal, que tempo que é milissegundos? Que tempo que é esse? Simples. Pegue 1 segundo, divida por 1000. Pegue uma unidade. Isso é 1 milissegundo. Compreenderam o tamanho da precisão disso? Compreenderam? Cabe isso na sua mente? Claro, para o cérebro humano, 1 milissegundo você não consegue nem contar. Mas para um computador, por uma ECU, isso é tranquilo. Isso vai bem. Entenderam? Então é muito preciso realmente. Tá? Bom, onde que o módulo comanda então esses atuadores? Onde estão os eletroinjetores? Obviamente, olhando aí na foto do motor do carro, estão posicionados logo ali, né, na lateral do cabeçote, no finalzinho do coletor de admissão de material plástico e leve, que é esse motor, né? É um motor já com coletor de plástico, né? Então vamos ver a localização dos injetores. De forma indireta, esta é a forma de injeção do combustível desse motor, tanto na versão 8 como na de 16 válvulas. Assim, o combustível é injetado antes da válvula de admissão, ainda no coletor de admissão, né? No finalzinho do coletor de admissão. Mas lembrem-se, a injeção ela é indireta, porque é injetado fora da câmara de combustão. Para ter injeção direta, né? Tem que injetar dentro da câmara, né? Vamos dizer assim, ao lado da vela de ignição, como exemplo, tá? Bom, eis aqui a peça, branquinha, né? Bonitinha. Eis aqui, né? O eletroinjetor, né? O eletroinjetor, branquinho, a eletroválvula, né? Vamos lá falar um pouquinho sobre este atuador, né? O eletroinjetor. Ó como são os comentários no MEC, hein? Vamos ver quem está bem acordado na aula, né? Ó, o Gilberto Braz já mandou um comentário aqui. Poxa, professor, você falou que hoje é a última aula de maio, né? Mas estamos em abril ainda. Ah, é verdade, que eu já estou no feriadão já. Já estou com a cabeça em maio já no feriado, né? Dia do trabalho, quinta-feira, emendo sexta, vou estar de folga. É verdade, né? Estamos na última semana de abril, né? Os últimos dias, hoje e amanhã. Beleza, Gilberto?
Valeu aí pelo toque, né? Então, se eu falei aí que é maio, calma, hein? Estamos em abril ainda, né? Últimos dias de abril. Eletroinjetor na telinha de vocês. E vamos lá já para o comentário a respeito deste atuador. O que é o eletroinjetor? O que ele faz? Tecnicamente, o que consiste essa peça para dizer que ela é tão importante assim? Bom, trata-se de uma eletroválvula que recebe o combustível já com a pressão determinada. Não importa, pessoal. Pelo projeto do carro, vem a pressão regulada por quem? Pelo regulador de pressão dentro do tanque. A bomba elétrica só manda o combustível. Quem regula é o regulador. E quando está na posição aberta, libera a passagem do mesmo em seu interior, até a saída na sua extremidade, na ponta do bico injetor. Então, pessoal, é uma eletroválvula. O que caracteriza uma eletroválvula? Ou está aberta ou está fechada. Não tem um intermédio, um ponto intermediário para isso. Ou o injetor está fechado ou ele está aberto. Então o que vai determinar quanto de combustível vai ser injetado? O tempo que ele ficar aberto. Quanto maior o tempo aberto, em milissegundos, mais combustível é injetado. Tá? Se ela é uma eletroválvula, tá? Temos uma característica diferente nisso. Tá? Ela recebe uma tensão positiva constante, que é a mesma tensão da bateria. Tá? E o negativo é que vai fazer o fechamento da sua bobina interna. A sua bobina interna, quando está energizada, vai levantar a agulha de vedação da eletroválvula, que é a ponta do injetor, a ponta do bico. E o combustível que está no meio do injetor vai conseguir sair lá pela ponta. São 4 orifícios na ponta. E ele já sai, primeiro, em alta velocidade. Porque a pressão ali, ó, empurrando o combustível é muito grande. E o tamanho dos orifícios de saída são propositalmente minúsculos. O que vai acontecer? Vai sair o combustível ali pulverizando. Mesma coisa que você tem aí uma mangueira, né, de água, que tem bastante pressão. Tá? A água saindo na ponta da mangueira. Ela vai sair bastante água, mas num leque bem grande. Você põe o dedo na ponta da mangueira, vai pulverizar essa água, né? Vai jogá-la até mais longe, inclusive, mas em formatos, em gotículas menores. Você consegue até fazer isso em algumas bombas de água, de poço artesiano, por exemplo. Consegue, tá? Porque você tem a pressão igual, porém, com uma obstrução na ponta, forçando sair por um espaço menor, vai ir mais longe, vai pulverizar mais. Essa é a ideia do injetor. Entra um combustível por um orifício grosso, tem uma pressão alta empurrando, e ele sai em orifícios minúsculos. Tá? Qual que é a função, então, do injetor? Né? Dessa eletroválvula, que só tem 2 posições, ou está aberta ou está fechada. Então, o que é a função dela, então? Né? Se é um atuador, ó, veja aí na telinha de vocês, ó. Olhem, né? Nessa foto dá para ver 2 injetores, né? Ó, do cilindro 1 e cilindro 2. Vejam onde eles estão, ó, no finalzinho do coletor de admissão. Bem no final, ó. Bem do lado do cabeçote, né? Tá bem no final do coletor. A válvula injetora branca, né? Bem branquinha, 2 fios em cada válvula, né? Tá bem no final. E é interessante a posição final, justamente por quê? Para ter menos parede possível. Para esse combustível pulverizado, já aproveitar o ar que está entrando e já aproveitar o embalo, né?
ele já entra junto, né? Já entra junto para onde? Para dentro da câmara de combustão. Onde que a mistura fica pronta? Só dentro da câmara, pessoal. Não fica pronta no coletor, não. Só vai ficar pronta lá dentro, quando der o fechamento da válvula de admissão e o pistão começar a subir. É aí que você vai ter o quê? A mistura o mais homogênea possível. Ar, né, o oxigênio, com o combustível. E aí pode ser álcool ou gasolina, né? Porque é flex, para ter o quê? A mistura o mais homogênea possível, tá? Função do injetor: pulverizar o combustível. E nesse caso, tanto faz se é álcool e ou gasolina, fazendo com que o combustível saia do estado líquido e vá para o estado gasoso, já dentro do coletor de admissão, para formar a mistura. Bom, primeiro, lembre-se, pode ser álcool e ou gasolina. Então, não importa, o injetor é um só. Pode ser para quem usa 100% de álcool, pode ser para quem usa 100% de gasolina. Ou qualquer mistura, pode ser meio a meio, 30-70, 10-90, 90-10, não importa. Qualquer mistura vai funcionar do mesmo jeito. Agora, o que vai alterar se o carro está usando álcool? Precisa injetar mais combustível, né? Se está usando gasolina, vai injetar menos combustível. O que vai mudar é o quê? A relação ar-combustível na memória do módulo, ou seja, o que ele entende que está, né, sendo utilizado. E isso altera o quê? O TI, tempo de injeção em milissegundos, que vai para os eletroinjetores. Está usando álcool? O TI vai ser maior. Em milissegundos, um pouco maior o tempo. Está usando gasolina? O TI vai ser menor. O tempo em milissegundos vai ser menor, tá? Mas não importa. Esses dois tipos de mapeamentos, e não são dois, né? Você tem aí as proporções de álcool e gasolina, estão dentro da memória do módulo, tá? O importante, pessoal, é entender: o combustível sai do estado líquido e vai para o gasoso. Até onde o combustível está no estado líquido? Até onde lá no carro? Até a ponta do injetor, onde tem a agulha que faz a vedação do combustível. Até a pontinha do injetor. Depois dessa pontinha do injetor, né, passou pela agulha, quando a agulha é levantada e o combustível sai numa velocidade muito alta, passa pelos 4 orifícios fininhos que tem, ali você obriga o combustível a sair numa alta pressão por minúsculos furos. É ali que sai o quê? Uma pulverização do combustível, tá? Pulverização. É ali que ele sai do estado líquido e vai para o gasoso. Justamente, tá? Com o quê? Com o oxigênio entrando, que é um outro gás. Com o combustível injetado no estado gasoso, temos o quê? Uma mistura mais homogênea, tá? Forma-se melhor a mistura. Isso que é importante, tá? Funcionamento. Quantos injetores nós temos nesse Sandero, né? Nesse Logan? Um injetor por cilindro, né? Então, claro, são 4 cilindros, temos um injetor por cilindro. Mesmo porque temos ainda um controle sequencial. Veremos já já, né, nos fios ligados aos injetores, né, já já, que cada eletroinjetor tem um fio. O fio controlado pela ECU, que é o aterramento, né, em forma de pulso, tá, individual. Ou seja, não são abertos juntos os injetores. Eles são comandados de forma 1 a 1, individual. Funcionamento. Temos um injetor por cilindro e ainda a ECU controla o pulso negativo, também de forma individual. Já o positivo é o mesmo para os 4 atuadores.
a precisão de abertura é muito grande, porque ela é em milissegundos, tá? É muito grande. Vamos ver agora, então, quais são as ligações, onde e quem está ligado a cada pino, né, em relação a cada um dos 4 injetores, né? Quem está ligado a quem, tá? Por quê? Isso é importante para interpretar como que ele funciona e também a nível de testes, né? Se nós temos 4 injetores, comandos individuais, a ECU comanda esses injetores numa ordem específica, que concilie com qual ordem? Com a ordem de qual fase do motor? Admissão, compressão, combustão ou escape. Obviamente, vai ter que coincidir com a fase de admissão. Então, o motor está em funcionamento. A ECU já sabe quem é quem. Abriu a válvula de admissão do primeiro cilindro. Quando o ar começa a entrar no primeiro cilindro, ele comanda o primeiro injetor. Depois, qual vem? O terceiro. Comanda o terceiro injetor. Depois, o quarto. Depois, o segundo injetor. E aí vai na ordem, né? 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Ah, Escupino, mas essa aí é a ordem de explosão. Claro que é a ordem de explosão. Os 4 tempos do motor têm a mesma ordem, né? Escape. Depois que abrir a válvula de escape do primeiro cilindro, qual que é o próximo a abrir? É o terceiro. Depois, o quarto. Depois, o segundo. A admissão, a mesma coisa. Então, a ordem é a mesma. É que é mais conhecido como ordem de combustão, né? 1, 3, 4, 2. Mas em qualquer uma das 4 fases, né, de funcionamento do motor, a ordem é a mesma, né? A admissão vai ser a mesma. 1, 3, 4, 2. Tudo seguindo a sua devida ordem. Bom, quais pinos estão ligados os injetores? Vamos lá. O injetor 1 está ligado ao pino 59, o 2 ao 90, 3 ao pino 60, 4, 89. Observem que não é à toa, tá? Você tem as ligações, os pinos eles estão no final das fileiras. Pode ver, ó, 89 e 90, 59 e 60. Observaram? Isso não é à toa. Eles eram o quê? Próximos um dos outros. E não numa linha reta, né? Vai 57, 58, 59 e 60. Não, eles estão o quê? Os 4 juntos. Porque, claro, internamente no módulo é mais fácil ter esse controle junto, tá? Por isso que os pinos estão bem ali, ó. Parece que estão distantes, não estão, ó. 59 e 60 e 89 e 90. E o positivo vem via relé principal, tá? Então, o módulo comanda individualmente o aterramento de cada um dos injetores, mas o positivo não é o módulo que comanda. O positivo vem via relé com a tensão da bateria. Belezinha? Na telinha de vocês, o painel aí do Renault Sandero. E vamos, claro, a mais uma dica aqui dessa nossa aula, né? Mais uma dica, um detalhezinho especial para vocês. Vamos lá. Dica: a limpeza dos eletroinjetores se dá pelo processo de ultrassom, uma forma que ocorre a quebra da sujeira e resina grudada na sua ponta principalmente, restituindo a vazão de combustível e o leque, o ângulo da injeção. Belezinha? Muito bem. Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência falando mais sobre o Sandero e Logan aqui no seu Mac.
Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá ao nosso segundo tempo de aula, né? Legal aqui, ó, já estou com alguns comentários aqui, né? O Eduardo Pereira já mandou um comentário sobre um Sandero. O Diomedes já mandou um comentário sobre limpeza de bico. Diomedes, calma, não vai ficar careca, é complicado limpeza de bicos, né? É complicado vender a limpeza de bicos, porque o cliente geralmente não entende, né? Mas vamos dar argumentos para todos vocês, tentar auxiliá-los também no que for possível. Pessoal, vejam o que está aí na tela. Juro para vocês, não é montagem. Juro, não é montagem. Isso é realidade, né? Pode até usar essa imagem aí para mostrar para o cliente, né, que não acredita que bico tem que ser limpo, que o bico sujo afeta o funcionamento do motor, afeta a queima do combustível, que o carro fica mais gastão, fica mais poluente. É que acaba o catalisador segurando a bronca, né? Senão o carro ficaria mais poluente, mas mais gastão ele fica, né? A queima não fica legal. Olhem a ponta, a extremidade desse injetor aí na telinha de vocês. Você acha que isso é montagem? Não é, isso é realidade. E alguns estão bem mais sujos do que esse aí da tela. Tá vendo ali, ó, os 4 minúsculos orifícios? Olhem o tamanho dos orifícios. Como são? Milimétricos. São muito precisos, né? Uma precisão cirúrgica absurda, né? E são 4. Estão injetando os 4 aí ou não? Eu acredito que 2 estão injetando bem. 1, mais ou menos. E 1, muito mal. Mas o pior, o que é? É o leque da injeção. O ângulo da injeção, pessoal. Que tem que bater com o espaço disponível entre o coletor, o cabeçote e a válvula de admissão. Lembrem-se. Se o combustível bate num metal gelado ou num plástico gelado, tende a escorrer. Escorrer é estado líquido, não é mais estado gasoso. Está entrando o que no motor? Oxigênio, ar. Estado gasoso. Um gás com outro gás, mistura. Um gás com líquido, não mistura. Observaram isso? Entenderam a dificuldade que é ter a mistura de gás com gás e gás com líquido? É muito difícil misturar um gás com líquido, pessoal. Muito difícil. Por isso que o injetor tem que ser limpo. Para restituir, essa palavra que é legal, né? Ó, restituir a vazão do combustível, que é a quantidade, e o ângulo da injeção. Tá? É muito importante. Falar então sobre essa sujeira. E que sujeira essa foto, né? Ficou legal a foto para mostrar para vocês, né? A foto do injetor bem sujo, a sua extremidade aí, né? Vamos falar sobre essa sujeira então para vocês, tá? Justamente sobre essa sujeira mesmo da foto, tá? Então vamos lá, ó. Observem, né, essa foto anterior, né, da ponta do injetor. Como visivelmente se pode notar impurezas que vão causar falta de injeção, seria vazão, e falta, né, ou erro do ângulo de injeção, que é importante também. Por isso é recomendável a limpeza do injetor por ultrassom a cada 30 mil quilômetros em média. Pessoal, 30 mil não é que está no manual 30 mil, tá? É uma quilometragem média. Mas tem carros que estão com combustível assim, né? Com a ponta do injetor ruim, devido a combustível ruim, com 15 mil quilômetros. Metade desse prazo. Muitos carros, tá? Então, com metade desses 30 mil quilômetros, com 15 mil, já precisa ter os injetores removidos e serem limpos. Com toda certeza. Tá? Então, fique atento. Sabe quem é que diz para você certinho como que está
a limpeza desses caras aí, dos injetores, uma coisa que passa na mão de vocês, tá? Na manutenção do carro e não dão a devida atenção. Olhem bem as velas de ignição, tá? Pessoal, a vela de ignição parece uma coisa tão boba, né? Pois que opinou, todo carro ciclo-auto tem vela. Até o Fusquinha do meu tataravô tem vela. Até um Fiat 147 tem vela. Pois bem, uma coisa que eu aprendi ainda quando aluno, quando garoto, e guardo isso e aplico isso no meu dia a dia, tanto nas aulas quanto na oficina, é que a vela, ela é um pequeno ponto da câmara de combustão. Pense bem, ó, a vela está onde? Ó? Dentro da câmara de combustão, a ponta dela. Tudo que queima de bom ou de ruim, dá para ver pela ponta da vela. Então, não é só ver se a vela está, né, gasta ou não. É analisar se tem fuligem, se tem excesso de combustível não queimado, óleo. Dá para ver muitas coisas pelas velas. Tá bom? Bom, agora eu vou falar sobre anéis O-rings, né? Esse palavrão esquisito, né? São os anéis O-rings, os anéis de vedação dos injetores. Então, toda vez que você tira aí a eletroválvula, né, o injetor, para uma limpeza, né, tem que ser trocado o anel O-ring, né? Também durante a remoção dos injetores, devemos sempre substituir os 8 anéis de vedação, né? São 4 cilindros, 4 injetores, cada injetor tem 2 O-rings, são 8 então, pois os superiores servem de vedação do combustível, né? Veda o injetor em relação ao tubo distribuidor, e os inferiores servem de vedação contra a falsa entrada de ar entre o injetor e o coletor de admissão. Então, não tem jeito, pessoal. Vão ser removidos injetores para limpeza, já tem que colocar no orçamento os anéis O-rings. Não tem jeito, tá? Outra coisa importante é o quê? O pré-filtro dos injetores. Então, os injetores também têm os pré-filtros. Tem que ser trocados aí, pelo menos, tá? 40, 50 mil quilômetros, tem que se trocar os pré-filtros. Não precisa ser toda a limpeza do injetor. Não. A cada 40, 50 mil quilômetros, tá? Geralmente aí a cada 2 limpezas de injetores, tá? E aproveitem, sempre que retire os 4 injetores, descarbonizante em spray, lá ó, nos 4 orifícios dos injetores, lá no coletor. 3, 4 segundos em cada orifício. Por quê? Para ajudar a limpar onde o combustível vai pulverizar. Tá? Você geralmente não precisa nem pincelar nada. Só de jogar o descarbonizante em spray já é o suficiente normalmente. Tá? Bom, eletroinjetores também tem valores para serem abordados como tema da aula, né? Tem medidas, por aí vai, né? Por quê? Já sabemos os pinos que saem lá do módulo, né? E chegam até os injetores aí, ó, na telinha de vocês. Aliás, quando desconfiarem de algo errado, meça continuidade. Desconecta injetor por injetor, o fio que é o pulso negativo, acha ele lá no módulo, né? E mede a continuidade. Tem que dar bem próximo de 0 ohms, né? Praticamente 0 ohms. Se o seu multímetro tem o sonoro, né, o apito, tem que apitar, tá? Porque é ligação direta do chicote do módulo até o pino do injetor. E lembre-se, né? São 4, né? Então são 4 posições lá no módulo, lembra? 89, 90, 59, 60 para os 4 injetores. Sempre isso, tá? Tem que conferir essa continuidade às vezes, principalmente carro que teve colisão, carro que pegou fogo, tá? Carro muito mexido, né? Então,
tem que tomar cuidado com isso. Tá? Valores. Como os injetores são eletroválvulas, comandadas por bobinas internas, né? Podemos medir as suas resistências, né? Cada um dos 4 injetores tem uma bobina. Com um simples multímetro, né? Em ohms, em resistência. Nesse teste, apenas verificamos a bobina interna. Valor 13 ohms de resistência. Então, cada um dos injetores, sem o plug neles, você pode ir lá medir os 2 pinos, 13, 13, 13, 13. Aproximadamente 13 ohms. Esse teste, eu estou medindo o quê? Apenas a bobina interna. Para saber se o injetor está queimado ou não. Se ele está entupido, não dá. Tem que retirar e fazer o teste na máquina de teste e limpeza de bicos. Tá? Se ele está travado, fechado, também nesse teste de resistência eu não vejo. Se ele está travado aberto, também não vejo. Esse teste é o teste apenas da bobina interna, tá? Do injetor. Belezinha? Pessoal, sujeira em eletroinjetor é um grande problema nessa linha, hein? Muito cuidado, muita atenção. A limpeza dos injetores desses motores são realmente necessárias. Passei para vocês um padrão médio de 30 mil quilômetros. Ah, mas o carro está aqui falhando com 10 mil quilômetros. Confira os injetores. O motor de 16 válvulas é mais chatinho para tirar, mas nada impossível. Os 8 válvulas, molezinha. 15, 20 minutos você tira os injetores do carro. Rapidinho. Faça o teste. Já faça a limpeza, se for o caso. Tá? Porque no nosso mercado, o mercado brasileiro, é muito comum ter o quê? Adulteração de combustível. Então, algumas resinas de borracha, alguns aditivos que vêm no combustível, vão para onde? Onde eles vão carbonizar, pessoal? Na bomba elétrica não, porque ela empurra o combustível. Trabalha fria, né? Na tubulação também não. Na ponta do injetor é onde você tem o quê? Temperatura com valorização, às vezes fica alta, às vezes fica baixa. Tem alteração na temperatura e é onde há a abertura do injetor. Geralmente é lá que cria resina, forma uma película que vai atrapalhar o funcionamento. Ok? Bom, vamos lá falar agora sobre um outro atuador comandado pelo módulo, mas também de forma indireta. Ou seja, se a ECU comanda os injetores individualmente, diretamente, esse cara aí, o compressor do ar-condicionado, esse não. Esse é controlado de forma indireta. Indireta. Tá? Ou seja, vai ser através de relé. Assim como acontece, né, com a bomba elétrica de combustível, o ar-condicionado também tem um controle indireto. Vamos lá? Ar-condicionado. Temos um controle de acionamento do compressor do ar-condicionado e das velocidades do eletroventilador efetuados pela ECU. Tá? Então é um módulo da injeção. Tem o pressostato, que é um sensor de pressão para avaliar a pressão baixa ou alta de acordo com a temperatura de funcionamento, para proteção também do compressor. Então, quando se liga lá dentro o ventilador e aperta o botão do ar-condicionado, esse sinal que aperta chega para o módulo da injeção. A ECU da injeção vai acionar o relé para chegar 12 volts na embreagem do compressor. Porque aquele acoplamento do compressor do ar é uma embreagem. É chamado de embreagem, né? Só que é via relé. Não é o módulo que manda 12 volts para a embreagem. O módulo comanda o relé. O relé fechou, é ele que segura a bronca. Ele que vai mandar tensão da bateria para a embreagem do compressor.
E também a ECU vai acionar a primeira velocidade do eletroventilador. Ligou o ar-condicionado, tem que acionar o eletroventilador. É automático isso, né? Estão vendo aí a caixinha de relés e fusíveis lá do compartimento do motor do carro, né? Temos uma outra interna que é mais para iluminação, lâmpada, acendedor de cigarro. Essa aí é a parte de funcionamento mais bruto do motor, inclusive ventiladores, ar-condicionado, relé principal, está tudo aí, né? Você já viram aqui nas aulas do MEC qual que é o relé principal e por aí vai. Para falarmos sobre isso aqui, ó, sobre o acionamento desse relé do compressor. Vamos lá, né? Então o acionamento, né, é feito via ECU da injeção. Como que ele aciona a embreagem do compressor? Via relé. Então, ó, pelo pino 20 da ECU e o 5 do comando de ventilação, temos a requisição do AC, do ar-condicionado, e a ECU via relé 3, é o relé de número 3, aciona a embreagem do compressor. Então o módulo fecha o relé manda 12 volts para o compressor. Quando houver aumento ou perda de pressão, a ECU pode desativar o compressor. Aí entra, né, na função do pressostato, tá? Para proteção do sistema. Então é um sistema comandado por essa aí, pela central da injeção eletrônica, de forma indireta. Essa é a função da ECU sobre o sistema de ar-condicionado. Vamos lá a mais uma dica. Devemos estar sempre atentos, né, muito atentos, com a remoção dos injetores, para que sua parte plástica, o injetor todo de plástico é perigoso, costuma quebrar, né, que envolve seu conector, não se quebre no momento da remoção, principalmente nos motores de 16 válvulas. Pessoal, carro que fica muito tempo sem fazer limpeza, gruda o injetor, que para tirar dá trabalho. Muito cuidado, vá bem vagarosamente, jogue um pouco de desengripante para auxiliar, né, na remoção dos injetores para não quebrar nada, ok? Perguntinha da nossa aula, né? Antes do nosso plantão de dúvidas, tem muita pergunta para o plantão hoje, legal, uma boa participação aí de todos, né? Vamos lá. Pergunta: é muito comum a troca de eletroinjetor nesse sistema, né? Tem que trocar o injetor? Não, é raro. Mas a limpeza, essa sim, essa é bem comum nesse sistema, tá bom? Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência com o nosso plantão de dúvidas aqui no seu MEC. Meu nome é Gerson Santos, eu sou responsável técnico pelo saque da Sampel. Hoje eu vou deixar uma dica para vocês aí. Na aplicação do coxim superior do amortecedor do Palio, nós temos aqui esse coxim, onde devemos mostrar a montagem do ressalto. Se ressalto no lado interno, que seria isso daqui para a direção mecânica, esse é o ressalto, montagem. Do outro lado, do mesmo jeito, ressalto interno, nessa condição, isso para a direção mecânica. Um Palio 2008 e aqui temos um Palio 2010, onde nós vamos observar a parte do ressalto para fora, que seria a direção hidráulica. Nos dois lados, esse ressalto ele vai ficar nessa condição sempre para a direção hidráulica. Eu utilizo o mesmo coxim para a versão hidráulica com ressalto para fora, e lá na condição de direção mecânica eu vou utilizar o coxim do direito para o esquerdo. Então sempre quando for trocar os dois, sempre observar direção mecânica ou hidráulica, porque essa diferença do ressalto para frente e para trás, ele vai dar uma diferença aqui no ângulo do amortecedor, na montagem. Tá aí mais uma dica que deixamos aí da Sampel, e qualquer questionamento ou dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a Sampel.
O telefone é 0800 19 14 04 e o e-mail é saque@sampel.com.br. Muito obrigado. Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas, perguntinhas selecionadas. Magno Bertoldi perguntou: professor, bico injetor sujo pode fazer o carro ficar com a marcha lenta irregular? Pode, com certeza pode, né? Se ele injetar numa angulação errada ou numa vazão errada, vai oscilar lenta, tá? E às vezes ele fica ruim em lenta e em baixa, mas em média e em alta vai bem, tá? Porque às vezes o fluxo de ar em velocidade maior acaba corrigindo essa angulação errada que o bico sujo proporciona, tá? Vale bem essa dica aí para todos, tá? Rony, lá de Timóteo, Minas Gerais. Professor, já peguei motor falhando como se fosse vela, cabo ou bobina. Na verdade, era obstrução de eletroinjetor. Após limpá-los, o motor fica redondo. É muito comum isso, tá? Principalmente em regiões em que há aí forte adulteração de combustível, tá? O bico chega a formar uma goma, mas tão grande que não injeta quase nada, tá? Então, atenção, às vezes parece ignição, mas não é, tá? Eu consigo fazer alguma coisa para testar antes de desmontar o injetor? Consegue. Se o motor está quadrado em marcha lenta, aplique levemente um descarbonizante em spray ou até mesmo um desengripante em spray, tá? Lá no corpo de borboleta. Bem leve. Você aplicou o motor, melhorou? Opa, já sabe que é falta de combustível, tá? Analisem bem isso. Faz você ganhar tempo na hora do diagnóstico, tá? Porque você já separa se é combustível ou se é ignição, tá? Se for ignição, se aplicou spray, o carro não muda nada. Continua com excesso de combustível, porque está com falha na ignição. Se for falha no combustível, quando você aplicou spray, o carro melhora, porque ele compensa um pouquinho a falta do combustível. Vale a dica, tá? Diomedes Albuquerque Melo. Observo hoje que os testes nos injetores, né, nas máquinas de limpar, não são tão precisos. O certo seria a troca dos mesmos, só que o cliente chia barbaridade. Bom, caro Diomedes, alunos do MEC, não existe, escutem bem, todos vocês, não existe a prescrição para trocar os injetores. Olha, pode até ser que eu esteja enganado, mas eu nunca vi isso em nenhum manual de montadora. Ó, a cada 100 mil quilômetros, substitua os eletroinjetores. A cada 500 mil quilômetros, substitua os injetores. A cada 1 milhão, não. Nunca vi isso. Montadoras nacionais, lá de fora. Então, a troca dos injetores, teoricamente, é para ocorrer quando há queima ou um travamento que não tem jeito do injetor. Ou, em raros casos, tá, né, que de tanto bater a agulha, a vazão do injetor fica fora do padrão, ou ele não veda, tá? Mas isso é muito raro acontecer. Normalmente o injetor é trocado quando ele quebra, quando ele queima, tá? Quando ele trava que não tem jeito, tá? Mesmo assim, são casos bem pontuais, tá? Eletroinjetor não é uma peça para você manter na prateleira de estoque. Com certeza não, tá? Eduardo Pereira. Professor, tive um caso de um sandeiro que apagava e depois não pegava. O problema era aterramento. Tive que fazer um novo aterramento e aí o carro funcionou normal. Pergunto, para testar o aterramento, posso colocar um fio direto do negativo da bateria ou existe um outro modo? Para você reforçar o aterramento, você pode ligar, né, um fio direto do negativo para carroceria, para massa, não tem problema.
cabos negativos de aterramento, pessoal, você pode ligar mais à toa, não tem problema, tá? Como que você pode testar uma falta de aterramento? Fazendo uma simulação assim, tá? Ou uma dica simples, pessoal, é o quê? Meça a tensão durante a partida. Tensão do quê? Preste atenção. Multímetro em volts. Garra preta do multímetro lá no negativo da bateria. Garra vermelha do multímetro. Atenção na carcaça do motor. Espera aí, Escopinão. Você manda medir em volts, uma garra no negativo da bateria, a outra garra no negativo do motor. Negativo com negativo, vai dar o quê? Negativo. Não vai dar nada, 0 volts. Beleza? Dá na partida, tem que dar 0 volts. Deu na partida, deu meio volt, tem fuga de corrente. Compreenderam? Quando tem fuga, parte da carcaça não vai ficar negativo constante. Vai dar uma alteração. É como se desse um picozinho, né? Um pico positivo. Então, na partida, que é onde tem o motor de arranque, deu partida, mediu do negativo para a carcaça do motor, tem que dar 0 volt, 0,1 volt. Deu acima de meio volt, está com fuga, né? Está com mau aterramento, melhor dizendo. Ok? Belezinha? Muito bem. Caros alunos do Universo do Mecânico, fechamos por aqui mais uma aula técnica. Semana que vem continuaremos falando do Sandero e Logan Atuador parte 2 e o aluno sorteado pela Valclay na aula de hoje é José Antônio Fabiano. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.